Boa noite, queridos amigos, queridos companheiros do Movimento Espírita, as nossas boas-vindas à participação nessa 64ª Semana Espírita de Duque de Caxias, organizado pelo Sétimo Seu. Com muita alegria a gente recebeu esse convite para participar. Queria aqui enfatizar o empenho da área de educação do Sétimo Seu para a realização dessa 64ª semana, uma vez que programada para abril, né, salvo engano, acabou não ocorrendo em razão da pandemia, mas mesmo assim a área de educação trabalhou, se organizou junto com os companheiros e efetivou a realização dessa semana com a ferramenta que se dispõe hoje, né, muito natural. Então, assim, o meu parabéns à área de educação, o meu agradecimento pelo convite, fiquei muito feliz quando recebi o convite, né? E a gente está tendo aí essa semana inteira com esse trabalho, com essa divulgação em benefício da doutrina espírita, de divulgação da doutrina espírita. Isso para a gente é realmente muito importante, né? Nós hoje vamos abordar um tema que está no livro A Gênese, né, de Kardec, que trata da gênese espiritual, da origem do espírito, em suma. Porém, com uma nuance que nos foi passada um tanto quanto diferenciada. A natureza humana segundo o Espiritismo. Vocês devem estar aí vendo isso na tela. Bem, nós temos algumas situações muito interessantes para abordar antes de falarmos propriamente dito do assunto pela abordagem, pela ótica espírita. Quando ouvimos esse tema e nos debruçamos sobre a apresentação, sobre conseguir material para falar sobre ele que fosse, né, além do livro A Gênese, uma vez que a gente tem bastante coisa lá, mas queríamos algo além, nós tivemos uma intuição de contar uma história. Essa história é uma história muito comum, né, em simpósios, em conferências, muitas organizações, até no movimento espírita mesmo já ouvi essa história, né, que vai dar um entendimento inicial do que é a natureza do ser. Não é muito complexa, mas ela vai trazer um pouquinho para a gente de uma reflexão acerca desse conceito de natureza, né, e ela aborda um pouco isso. Então, tem uma história que já foi trabalhada e falada em vários lugares, ela, ora, tem uma significação, uma amplitude diferente, ora, os personagens têm nome, ora, os personagens não têm nome. Em certas ocasiões, é um incêndio que vai ocasionar o fato, em outras horas é só um pedido. Bem, não importa. O que importa é que a gente vai contar essa história muito curtinha, para a gente poder começar o nosso assunto. A história fala sobre a rã e o escorpião. Então, resumidamente, o escorpião pretendeu, por um motivo qualquer, atravessar o rio caudaloso de uma margem para outra. Essa era a sua intenção. Então, ele se aproxima da rã e propõe à rã que lhe desse uma carona daquela margem para a outra. A rã, muito preocupada, muito ressabiada, né, meio assustada com aquela situação, contra-argumenta dizendo ao escorpião: não, eu não posso fazer isso, não posso atravessar o rio, você é um escorpião, eu vou te atravessar para o rio, você pode me ferroar no caminho e nós vamos morrer. E esse argumento foi justamente o argumento que o escorpião se utiliza para convencer a rã. Ele vai dizer justamente isso: eu não vou fazer isso, eu não vou te ferroar, eu não vou te picar. Porque se eu fizer isso, morremos os dois. Morre você e morre eu nesse rio caudaloso. A rã, então, se convence a partir desse argumento e permite que o escorpião suba nas suas costas e começa a travessia do rio. Quando já estava para mais da metade dessa travessia, a rã sente uma ferroada, sente uma picada no seu dorso, né? Imediatamente olha para trás e diz ao escorpião, e pergunta, né, meio que contestando, meio que já reclamando: por que você fez isso? Agora nós dois iremos morrer.
E o escorpião responde para Ram simplesmente, porque essa é a minha natureza. Bem, a natureza do escorpião, pela história contada, é picar, é se defender contra um suposto inimigo, contra a aproximação de alguém. Então, essa história vai falar dessa situação que, ainda que ele vá morrer, é dessa maneira que ele vai agir, porque isso está nele. Ainda que isso venha a lhe prejudicar, é dessa maneira que ele vai agir, porque isso está inerente, é inerente ao escorpião. Independente da confiança, independente do respeito pela Ram, do agradecimento que ele teria pela Ram, né? Ele vai agir de acordo com a sua natureza, mesmo que isso venha prejudicá-lo. Quando falamos de natureza humana, os questionamentos a esse respeito remontam de muitos e muitos séculos, né? De muitas e muitas passar dos tempos, né? Remonta antes de Cristo até. Né? Nós vamos ver aqui na nossa abordagem de quando isso começa. Mas a natureza humana, na sua definição, ela é uma referência a um conjunto de traços diferentes, incluindo maneiras de pensar, sentir ou agir, que os seres humanos tendem, e aí esse tendem eu grifei de propósito, tendem a ter, independente da influência da cultura ou do meio em que ele vive. As questões sobre as quais são essas características, o quanto elas podem ser mudadas e o que as causas, o que as causa, estão entre as questões mais antigas e importantes da filosofia ocidental. Então, nós temos aí essa definição da natureza humana, né? Aquilo que os seres humanos sentem, pensam, agem da maneira que eles agem. É muito interessante a gente observar que se discute se o homem é naturalmente bom ou naturalmente mau. Inclusive, um questionamento que Kardec vai trazer no Livro dos Espíritos, né, mais à frente. O ser humano é bom, o ser humano é mau? Qual a sua natureza real? Certo? O homem naturalmente ama seus filhos. Esse amor está presente, denotaria, portanto, que o ser humano seria bom, porque esse amor que o pai, que a mãe sente pelos filhos é inerente à raça humana. Mas se observarmos algumas sociedades, algumas organizações sociais, algumas sociedades, especialmente sociedades mais primitivas, nós vamos ver, por exemplo, que em Esparta o infanticídio era algo comum. Né? Isso vai de encontro a esse conceito ou essa ideia de que o homem naturalmente ama seus filhos. No Xingu, no Alto Xingu, algumas regiões do Alto Xingu, nós vamos ver que os seres humanos que ali convivem, que ali vivem, naquelas sociedades mais primitivas, né, eles, por exemplo, matam seus filhos quando apresentam doenças ao nascer, doenças congênitas, por exemplo, ou muitas das vezes pelo simples fato de nascerem gêmeos. É comum, né, é uma prática dessa região, né, que é abominável para a gente, mas é um comportamento que vai justamente de encontro à ideia ou pensamento de que da natureza humana o homem ama seus filhos. Então, gira-se em torno dessa discussão. Nós nascemos assim, né? A discussão está entre é natural do ser humano ou nós adquirimos cultura, ou é cultura isso? Talvez, culturalmente falando, nós expliquemos Esparta, nós expliquemos o Xingu. Então, toda a discussão acerca da natureza humana vai girar em torno disso. Muitos homens, ao longo do processo histórico, como eu havia dito, filósofos, fizeram as mais distintas abordagens acerca da natureza humana e discutiram isso. Não há um ponto fechado, não há uma definição resolvida, até porque é complexo você definir comportamento no ser humano em individualidades, como definir comportamentos em individualidades. É bastante complicado isso, é difícil se fazer isso. Mas, ao longo dos anos, ao longo da nossa história, alguns personagens tentaram traçar uma ideia, traçar um conceito. Então, Platão, aí é o primeiro que a gente traz, não há uma linha cronológica nessa nossa apresentação,
certo? Nós vamos ver aí que deu uma variada, poderia até ter feito nessa sequência, mas depois que eu atentei para isso, mas Platão tem aí um pensamento, vai tentar explicar essa questão da natureza humana. Ele vai dizer assim: Platão mudou o rumo da filosofia ao se voltar para a investigação de uma alma imortal do homem. O corpo seria, então, um túmulo da alma, uma espécie de prisão. A alma está ali encarcerada, perdendo a sua liberdade. Isso gera conflito. Passa a considerar o ser humano apenas uma sombra de um outro mundo que é de fato real. Então, Platão vai trazer aí que nós estamos aqui no planeta, encarnados, no mundo. Estamos aqui, logicamente, que não tem essa expressão encarnados, né? É o vício, né? O hábito da doutrina espírita, mas nós estamos aqui no mundo, segundo Platão, porém existiria um outro mundo, que ele chama de um mundo real, do mundo, é o que para a gente é o mundo das ideias, na filosofia é o mundo das ideias, mas para ele é o mundo real, de onde realmente nós somos. E aí estamos aqui aprisionados no mundo material, aspirando por um mundo que é o mundo real. Assim, a natureza humana em Platão é degenerada e apenas pode se libertar através do uso da razão, né? Que poderia levar o homem a contemplar o sumo bem. Nós vamos lembrar uma frase de Sócrates, né, do qual Platão era discípulo, que ele vai dizer para a gente que conhece-te a ti mesmo. Essa é a razão que vai nos levar, né, a compreender, que vai nos levar à liberdade, que vai nos levar ao conhecimento pleno, né, que poderia nos libertar, né, dessa questão do corpo. Ainda falando dessa questão do corpo e de Sócrates, lembro que Sócrates falava para os seus discípulos que ele estava encarcerado. Né? O seu corpo estava encarcerado, ele, Sócrates, não. É muito interessante isso, essa abordagem de Sócrates. Mas é essa compreensão desse mundo, utilizando-se a razão, conhecendo-se, né, que a gente pode conseguir essa liberdade. Diz ainda Platão que a maldade e o conflito do mundo seriam, portanto, o resultado da ignorância acerca do bem. Vale ressaltar aqui, ainda em Platão, que nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo abordagens próximas a isso, em que Kardec, sabiamente, vai anunciar, ou vai denunciar, melhor dizendo, que Platão, Sócrates e Platão são precursores das ideias cristãs e do próprio Espiritismo. E aí, quando a gente observa frases como essa, a maldade e o conflito do mundo seria um resultado da ignorância acerca do bem, isso vai realmente de encontro, né, o que diz lá, vai nos ensinar a doutrina espírita. A questão da ignorância, a gente volta a esse assunto um pouco mais à frente. Outro companheiro que vai fazer uma abordagem, trazer um conceito sobre a natureza humana é Aristóteles. Né? Aristóteles vai trazer lá algumas definições e aí ele vai dizer que o homem é um animal conjugal. Né? Eu vou trazer com minhas palavras aqui mais ou menos o que ele entende sobre isso. Ele entende que o homem naturalmente vai buscar, né, a reprodução, naturalmente vai buscar o acasalamento, e isso vai lhe permitir formar pequenos complexos sociais como o lar, como a família. Vai dizer que o homem também é um animal político, e essa linha de animal político, na definição de Aristóteles, vai permitir que o homem, então, avance na criação de sociedades, então ele vai ser capaz de construir sociedades mais complexas, né, mais organizadas, mais elaboradas, e vai dizer ainda que o homem é um animal mimético ou poético, que mesmo utilizando-se da razão no processo, na sua natureza política, ele vai ainda ter inspiração e admiração por aquilo que é belo. Né? É uma definição muito, muito interessante, né, de Aristóteles. Como eu comentei, as definições aqui estão todas no campo realmente da filosofia. Não é uma que exclui a outra. A gente pode até ter um entendimento e a compreensão de uma, achar que cabe mais do que a outra. Mas são complementos de entendimentos e de definições acerca da natureza humana. Outro companheiro que tem uma abordagem muito interessante é o Hobbes, né? O Thomas Hobbes, um inglês que viveu aí no século XVI, né? Século XVI, século XVII, e ele vai falar ele vai definir a natureza humana porque ele quer entender a criação do Estado, da sociedade organizada, né?
Ele quer entender isso. Ele, poxa, como é que o Estado é criado? A partir de quando? De como? Por que o Estado é criado? E aí, dentro dessa sua tentativa de entender a criação do Estado, ele está naquele grupo dos contratualistas, ele vai dizer o seguinte, olha, o homem, a natureza humana é egoísta, ou seja, ele quer satisfazer seus desejos, mesmo que aquilo pertença a outro homem. E é nessa situação que compreendemos a frase, que é uma frase famosa do Hobbes, né, que ele vai dizer que o homem é o lobo do homem. Então, para ele, o homem é naturalmente egoísta. Né? O homem é mau por natureza. No estado de natureza, o homem é mau. Justamente porque, pelo fato de sermos egoístas e entrarmos em conflito uns com os outros, somos uma ameaça constante uns aos outros. Então, para Hobbes, no estado de natureza, o homem é mau, é egoísta, só pensa em si, ele vai ao conflito, ele vai para a disputa, ele vai para a guerra. E aí ele vai justificar a criação do Estado. Porque o homem é assim, então ele se organiza, né, como Estado e vai criar a figura de alguém que possa organizar esse caos. É quando ele vai definir a figura do Leviatã, que seria um ser supremo, né? E o Leviatã lê esse Estado que vai botar limite no comportamento humano. Então, para Hobbes, o homem é naturalmente mau. Interessante isso, essa naturalmente mau, porque nós teremos outros companheiros falando o oposto. Então, continuando, nós vamos ver lá em Locke. John Locke é outro companheiro também desse grupo, né, que vai tentar definir, de filósofos, vai tentar definir a natureza humana. John Locke vai nos dizer, também é um conceito, né, muito interessante, que o homem é uma tábula rasa, ou seja, o ser humano não traz nada consigo quando nasce, quando surge. Ele vem como se fosse uma folha em branco. E aí a abordagem de Locke é no seguinte sentido: a sociedade, né, o mundo, a ideia cultural, a sua cultura, o seu aprendizado no meio em que vive, que vai imprimir nele os seus valores. Então, para Locke, nós não nascemos, portanto, nem bons nem maus. E a sociedade vai imprimir no homem os seus valores, né? A partir daquilo que se entende como cultura. Eu vou pontuar algumas palavras nesse estudo, né? A questão da tábula rasa, da folha em branco, a questão do ser naturalmente bom, naturalmente mal, a questão de você, do ser humano, estar não ter não trazer consigo, né, diretamente uma linhagem, né, um comportamento pré-definido, porque existe justamente esses conflitos aí entre se nasce bom, se nasce ruim, se a natureza, se é a sociedade que impõe valores meramente. E isso vai mais à frente, essas ideias nós iremos cruzá-las com o que a doutrina espírita fala sobre esse tema. Depois de Locke, nós vamos ver aí o conceito de Rousseau. Rousseau, para nós espíritas, fala um pouco mais próximo, né? Porque Rousseau, ele, a gente sabe, foi Pestalozzi, foi seu discípulo, né? E temos Kardec como discípulo de Pestalozzi. Então, Rousseau também tem uma ideia muito interessante, que é contrária, por exemplo, à ideia do Hobbes. Ele vai dizer que o homem em estado natural é bom e a sociedade o perverte, cuja formulação do Hobbes mais conhecida é dizer que o homem é um bom selvagem. Então, ele diz lá, o homem é bom, né? Mas a sociedade o perverte, ao contrário do que dizia o Hobbes. O Rousseau vai dizer que o homem ele agia, ele convivia harmoniosamente. E aí, quando surge a figura, digamos, do Estado, e diz assim, olha, cada um tem o seu pedaço. Quando alguém fala para o homem que isso aqui é meu, quando alguém define, limita a propriedade, ele vai falar sobre isso nos seus escritos, quando se limita a propriedade, o homem, então, né, vai se desarmonizar, né, porque ele vivia naturalmente livre, e aí alguém começa a impor a ele limite. Então, para Rousseau, o homem é o bom selvagem, ele é naturalmente bom. Temos ainda, terminando essa fala sobre os nossos filósofos, a complementação, a definição
de Descartes, René Descartes, né? Que, salvo engano, aí é o pai do positivismo. Então, ele diz assim, ó, ele criou o dualismo filosófico e ele vai trazer para a gente a existência, o fato de que o corpo e a alma são entidades distintas. Trouxe propositadamente isso, nem acrescenta muito essa nossa frase, essa frase que eu destaquei, não acrescenta muito, mas eu trouxe para que a gente perceba que em Descartes ele já vai falar, como lá em Platão, nesse dualismo, na presença, né, de entidades distintas. Porém, a alma aqui em Descartes não é a alma do Platão que vislumbra um outro mundo, um mundo perfeito, né, um mundo das ideias que Kardec compara esse mundo ao mundo dos espíritos. Aqui, para Descartes, né, a alma é a mente, a racionalidade, né, é você saber que essa sua alma, entre aspas, é independente do corpo nas decisões, né, na busca, ela é rica porque ela raciocina, porque ela elabora pensamentos. Né? Então, eu trouxe só para destacar que a alma, na fala de Descartes, não é a alma como nós conhecemos, ou como entendemos a doutrina espírita, ou no cristianismo de uma maneira geral. Né? É a mente e a razão agindo na vida do ser humano. Dito isso, nós vamos aí observar esses conceitos dos nossos pensadores, nós vamos para esse debate da natureza humana, que basicamente se situa ali entre nasce desta maneira ou, né, é o resultado da cultura, que é uma discussão até hoje. O homem é ou não é produto do meio? Nós nascemos assim ou nascemos assado? Né? E até que ponto nós nascemos com determinadas características e não importa o que se faça para modificar isso, ou nós recebemos as características, os valores do meio em que nós vivemos. É a grande discussão. Os cientistas naturais vão atribuir o comportamento humano, o estado, a natureza humana à genética. E aí os homens das ciências sociais, sociologia, política, antropologia, vão dizer que os naturalistas excluem o meio, eles são restritivos na abordagem. Né? E vão dizer, portanto, que o meio, a cultura, que cria esse estado, né, a natureza humana, né, o que naturalmente vai contrapor às ciências naturais. Mas são também ideias, e o debate da natureza humana vai ficar em torno disso. É muito legal a gente assim trazer essa, não porque sou eu trazendo, né, mas a gente saber desses conceitos, porque em Kardec nós vamos nos enriquecer na abordagem e quase que era para encerrarmos a discussão acerca disso. Né? Então, estou frisando bastante essa questão, nós veremos Kardec trazendo uma abordagem muito feliz sobre isso. Então, o que a doutrina espírita vai nos dizer a respeito? O que a doutrina espírita vai nos falar sobre a natureza humana? O capítulo é o capítulo 11 do livro A Gênese, e lá Kardec foi tratar ao tratar da gênese espiritual, né, ou a origem do princípio espiritual, ele vai trazer para a gente importantes elucidações que vão nos permitir não chegar a uma conclusão definitiva e acabada, resolvida sobre a natureza humana, mas vai nos permitir elaborar um pensamento ou uma ideia, mesmo comparada a esses pensadores. E nós veremos que realmente há uma ideia, né, digamos assim, diferenciada. Eu coloquei pensei algumas frases do capítulo. O capítulo tem aí alguns itens, né? 7 ou 8 itens. Nós não iremos abordar sobre todos os itens. Também a ideia, a princípio, não é falar sobre a gênese espiritual, então discorrer sobre todo o capítulo, e sim a gente falar da natureza humana. Eu destaquei alguns desses itens dentro do capítulo para a gente falar, embora a gente vá passear, né, inevitavelmente, porque Kardec, didático que era, pedagogo que era, não existem abordagens soltas na sua obra. Kardec não começa um capítulo e, do nada, ele vai falar de um assunto que não pertence àquilo.
Muito pelo contrário. Kardec tem um cuidado muito grande na elaboração dos seus escritos em permitir que as ideias possam ser encadeadas. Então, a gente vai começar a fazer essa abordagem aí desse primeiro item do capítulo 11, que é o princípio espiritual. Lembrando, mais uma vez aqui vou repetir as outras falas, né, dos homens que falaram antes. Platão falando do homem aprisionado no corpo, do campo das ideias. O Hobbes falando que o homem era selvagem, né? O Locke falando que o homem é uma tábula rasa, o Rousseau dizendo que o homem é um bom selvagem. Vamos ficar com essas mensagens, com essas palavras, com esses conceitos bem gravados, para que a gente agora possa passear em doutrina espírita, ainda que superficialmente, e compreender um pouco disso tudo, né? E ver como a doutrina espírita, como Kardec é feliz nessa abordagem. Então, Kardec vai dizer para a gente sobre o princípio espiritual. Vale destacar, Kardec não vai nos responder, né, e não esperemos, portanto, essa resposta, de onde surge o espírito. Ele vai dizer de onde não vem o espírito. Essa é a preocupação de Kardec. Então, ele vai dizer assim, ó, o princípio espiritual é o corolário da existência de Deus. Sem esse princípio, Deus não teria razão de ser. Por que Kardec fala isso? Porque Kardec vai dizer que Deus não poderia ter criado o universo e o mundo material, tratando aqui o universo como mundo material, apenas para apreciar os astros levitando no cosmos. Seria ferir atributos da divindade ter essa compreensão. Então, dessa maneira não ocorre. Então, Kardec vai dizer que esse princípio material que forma o universo, do fluido cósmico universal, a parte material, criação de Deus, não seria perfeita, não teria o seu corolário se Deus também não criasse o princípio espiritual para habitar, para ser inserido, para ter inserção, interagir com esse mundo. Kardec faz até uma analogia muito interessante que ele diz, é como você ter um rei governando sobre um castelo vazio, né, sobre pedras. Então, imaginemos a figura de um rei onde não há pessoas convivendo naquele rei, é apenas o rei e as paredes de um castelo de pedras. Não faz sentido um reinado dessa forma. Então, por isso Kardec afirma a existência do princípio espiritual é o corolário, né, da existência de Deus. Porque Deus criou o mundo material, tem que naturalmente, não tem que criar o mundo dos espíritos, até porque eu não estou aqui dizendo quem criou antes ou depois. Mas na presença do elemento espiritual vai, né, nos dizer Deus existe, né, vai nos permitir compreender Deus existe. Então, por isso, Kardec afirma que o princípio espiritual é o corolário da existência de Deus. Visto que não se poderia conceber a soberana inteligência a reinar pela eternidade afora, olha só, né, unicamente sobre a matéria bruta. Então, porque não é assim, existe o princípio espiritual. O princípio espiritual, Kardec não vai discutir a origem desse espírito, vai apenas dizer que ele existe e está provado pelas suas manifestações, pelos momentos em que se pode observar algo inteligente ou exterior fora da matéria. E ele vai dar um exemplo de uma análise da presença do elemento espiritual, quando ele vai nos mostrar, vai nos trazer como referência um sino que badala ao som do vento, né? O som emitido por esse sino, ele é absolutamente aleatório, diferente de quando alguém vai usando-se do sino para mandar uma mensagem, um sinal, começou a missa, é hora dos fiéis virem para a igreja, essa manifestação se demonstra inteligente porque por trás do pêndulo existe alguém manifestando a sua vontade, da maneira que deseja manifestar a sua vontade, tocando alto, tocando rápido, tocando devagar, né, tocando pausadamente. Então, está provado ali algo exterior, né, no sino, que comprova a movimentação da inteligência. Ele diz ainda, um cadáver
não se manifesta porque algo já não existe nele. Algo já não há naquele cadáver. Por isso ele não se manifesta. Porque ele foi abandonado por alguma coisa que não lhe permite mais manifestar sentimentos, inteligências, ações, vontades, querer. Então, Kardec vai trazer sobre isso. Vai falar para a gente sobre isso, sobre a presença do elemento espiritual. O elemento espiritual, diz Kardec, não é matéria. Não pode ser matéria. Porque se fosse matéria, ele estaria sujeito às vicissitudes da matéria. Ele estaria sujeito, né, a todos os processos pelos quais a matéria passa. Daí nós vamos concluir naturalmente que no universo existem 3 elementos. Deus, né, nosso Criador onipotente, um princípio material e um princípio espiritual, ou um princípio inteligente. Então, é o que compõe o universo. O que não é Deus é matéria, o que não é matéria é Deus e não é princípio espiritual, né? O que é princípio espiritual não é matéria e nem é Deus. Então, formam aí esses elementos do universo. Deus não nos informa porque nós não estamos em condições de aprender ou porque não nos seria útil a origem do princípio espiritual, mas nós podemos ver as suas manifestações. Pois bem, esse princípio espiritual, ele carece de progredir. Ele precisa da lei de Deus que ele progrida, que ele evolua. Então, Kardec vai dizer que ele vai conseguir isso, que ele vai obter esse crescimento, essa evolução, quando ele se une ao princípio material. Então, quando esse princípio espiritual se une ao princípio material, é para avançar o princípio material e também para avançar o princípio espiritual. Então, Kardec botou lá em um livro A Gênese, né, a união do princípio espiritual à matéria. E aí ele faz uma abordagem que é muito interessante. Para que esse princípio espiritual alcance, evolua diante da lei, que é a lei de progresso, em vez de unir o espírito a uma pedra rígida, né, criou para o seu uso corpos organizados, flexíveis, capazes de receber todas as impulsões da sua vontade e de se prestarem a todos os seus movimentos. Então, na união desse princípio espiritual com o princípio material, de Deus, na sua sabedoria, né, vai formar corpos, vai criar no princípio material condições para que o espírito possa se manifestar. Então, ele vai se unir nesse processo a corpos. Deus, em vez de essa parte, né, ele diz que ainda, Kardec diz ainda, porque eu estou dizendo aqui que Deus vai criar os corpos para que o homem possa interagir com a matéria. Mas aí Kardec ainda vai dizer, na verdade, Deus cria as condições para que o espírito possa trabalhar a matéria, elaborar na matéria o corpo que vai lhe ser mais propício à sua jornada e à sua caminhada. Em verdade, é isso. Deus cria as condições, né? E a condição é o princípio material, e aí permite que o espírito trabalhe a matéria de maneira que ele possa organizar o seu corpo, né, suficiente para que ele possa progredir e caminhar. Obviamente que, nós vamos ver mais à frente, essa organização ela vai se dar com variações ao longo da existência ou da presença do princípio espiritual aqui no nosso planeta, ou encarnado, né, no plano material. Diz Kardec assim, para ser mais exato, é preciso dizer que é o próprio espírito que modela o seu envoltório. Numa palavra, talha-o de acordo com a sua inteligência. Então, à medida que avança a inteligência, avança esse modelo, esse molde, né? A gente vai falar disso daqui a pouco. O corpo, conseguintemente, essa matéria, que que permite ao espírito seu progresso e sua evolução,
ele vai, né, ele não vai passar, melhor dizendo, de um envoltório para que o espírito possa se utilizar. Como toda matéria, ele se desagrega, ele se decompõe, ele se perde. Kardec vai falar ainda nesse capítulo, sobre o princípio espiritual, ele vai falar ainda, na verdade, no item anterior, sobre a questão do fluido vital, do princípio vital, né? Que também não se confunde com o princípio espiritual, certo? Mas já entendi que aqui não precisaríamos abordar isso. De qualquer maneira, resumidamente, o princípio vital, que não se confunde com o princípio espiritual, né? Ele seria, assim, a bateria que daria vida a esse corpo modelado pelo espírito, né? Está presente em todos os reinos da natureza, no animal, no vegetal e também, né, no hominal. Criado esse corpo, existem alguns questionamentos. A hipótese sobre a origem do corpo humano. Lá no final, vocês vão ver que eu deixei assim, até com asterisco, que isso é apenas uma hipótese que Kardec elabora, porque é toda uma discussão nesse processo evolutivo de progresso, se o homem veio ou não veio, né, do macaco. Então, Kardec vai pegar essa discussão, vai tratá-la como uma hipótese e vai nos trazer alguns esclarecimentos. Ele diz que, da semelhança que há de formas exteriores entre o corpo do homem e o corpo do macaco, concluíram alguns fisiologistas que o primeiro é apenas uma transformação do segundo. Nada aí há de impossível, nem o que, se assim for, afete a dignidade do homem. Então, ele vai dizer que a formação do corpo, né, desse símio, desse primata mais primitivo, ela muito se assemelha à própria formação do ser humano. E, por se assemelhar, poderia ser, sim, a mais adequada. O que surge, o que vai provocar a diferença é quando o princípio espiritual ele, então, se insere nesse que seria, em tese, um corpo de um macaco, porque ali ele cria uma diferença. E aí diz Kardec, o que era um tronco, né, o que era um tronco de uma árvore, naquele momento se divide. Se divide. E quando se divide, o princípio espiritual faz com que esse tronco vire, essa divisão, esse ramo desse tronco, passe a ser um tronco, né? Porque ali ele é diferenciado da outro lado dessa divisão, que continua a ser macaco, né? Que não deixa de ser macaco. Quando o princípio espiritual se insere, sob hipótese, nesse que seria o corpo do macaco, ele cria uma diferença e, a partir dali, ele tem um princípio, um início, um começo, e nada vai se comparar mais com o tronco, né, do macaco. Então, Kardec trata isso como hipótese, nós vamos evoluindo, e o corpo humano vai evoluindo de acordo com o tempo. Se repararmos os homens mais primitivos, nós vamos realmente perceber enormes semelhanças entre o corpo do macaco, muito lá atrás, e o corpo, né, dos homens mais primitivos. É inegável. Aquele filme meio documentário, 2001, A Uma Odisseia no Espaço, isso mostra para a gente, assim, de maneira muito rica, no audiovisual, essa elaboração, né, sem, obviamente, do elemento espiritual, porque o filme não tem essa abordagem. Mas vai mostrar para a gente aí essa evolução do corpo, né, que possibilitou até, quem sabe, talvez uma confusão de acharmos que o homem, né, saiu a evolução do macaco. Então, não é a hipótese que Kardec abraça como definitiva, né? Isso não vira uma teoria, né? É uma hipótese, e Kardec, então, só acha que houve esse rompimento, o tal do elo perdido. Em alguns escritos a gente vai encontrar o elo perdido, onde que, né, acontece. O que a maioria dos homens não entende, que esse elo perdido possivelmente é a inserção, é a chegada do espírito naquele elemento material, naquele corpo. Encarnação dos espíritos. Aqui vamos fazer uma pequena observação, né? Nós estamos falando de encarnação dos espíritos. E pelo que a gente pôde observar no capítulo,
Kardec quer se referir àquele momento primeiro, né? Aquele momento lá onde surge, onde essa ligação da matéria com o corpo e como se processa. Não exatamente, não vai falar exatamente do primeira, né? A primeira vez que o espírito entrou ali no corpo. Não exatamente assim. Mas não, ele vai trazer para a gente essa questão para explicar como se dá essa encarnação. Nós vamos entender isso, como se processa essa encarnação. É sob essa ótica que Kardec vai trazer a encarnação dos espíritos. Ele vai dizer que, pela sua essência espiritual, o espírito é indefinido, né? É abstrato. Ele não tem ação direta sobre a matéria. Então, ele precisa de um intermediário. Nós não vamos nos prender nos conceitos desse intermediário, na sua amplitude, na amplitude desse intermediário, e vamos ficar aqui tão somente com essa função precípua, né, desse intermediário, que é permitir a ligação de um ser que é abstrato, indefinido, não é uma luz, não é uma fagulha, certo? Porque fagulhas e luzes são matéria, então o espírito não é isso, o princípio espiritual não é isso, certo? Ele é completamente imaterial, e aí Kardec disse que ele não poderia agir diretamente sobre matéria. Tá? Os espíritos vão dizer que não pode agir diretamente sobre matéria. E vai nos trazer a presença, então, no espírito, ele vai trazer a presença no espírito do perispírito. Estou enfatizando a presença do espírito no espírito, porque eu já vi algumas coisas de algumas pessoas dizerem que a gente vai pegando o perispírito no guarda-roupa, né? Vai lá pegando o perispírito. E, por favor, não me parece essa mais acertada. O espírito, quando é criado, ele tem o seu perispírito, pronto. Esse perispírito vai lhe permitir o mergulho na matéria, vai permitir que ele tenha ação sobre a matéria. É o envoltório fluídico, o qual, de certo modo, faz parte integrante. Percebam? O perispírito é parte integrante do espírito. O perispírito vai dar forma ao espírito, vai permitir que a gente possa definir algo sobre aquele espírito que nós estamos vendo, suas características ou características mais remotas, né? Ele vai criar essa possibilidade em nós de compreendermos esse ser abstrato, né? É o perispírito. Esse envoltório, né? Quando o espírito tem de reencarnar no corpo humano, seu perispírito se liga lá no momento da concepção ao germe e fica ligado, né, àquele feto, fica ligado àquele corpo em formação. Desde que ele é apanhado nesse processo de ligação, ele vai perdendo aí, né, um pouco dos seus registros, é o famoso esquecimento, bondade divina, né? Quando a gente mergulha no momento da concepção, o espírito mergulha e se liga ao corpo, vem aquele estado de perturbação e a gente vai perdendo referências. Destaco isso, que nós vamos lembrar lá daquela ideia da tábula rasa, né? O ser é uma folha em branco. Muito interessante a gente fazendo essas pontes entre esses conceitos. Então, ele começa, então, em determinado momento, lá nos seus princípios de organização, de encarnação, ele vai tomando conta do seu corpo físico. Nesse momento, só para fazer um gancho ao final do capítulo, nós vamos perceber que o homem começa a adquirir liberdade, livre-arbítrio e, com isso, responsabilidade. Ele está no domínio do seu corpo. Ele, processo reencarnatório terminado, o homem está absoluto no seu corpo. E aí ele começa a perceber que ele é capaz de elaborar ideias, de fazer escolhas. Isso vai criando, então, essas duas situações que são muito próximas, embora poucas pessoas destaquem isso, não em doutrina espírita, né? Mas é bom que se destaque. Ele vai criando, ele começa a ter liberdade, porque ele pode pensar, então, portanto, ele pode agir, ele está no domínio sobre o corpo, mas vai lhe criando também responsabilidades. E aí é uma questão bastante grave, essa das responsabilidades. Ele vai
né, começa a trabalhar a sua trajetória, né, a partir das escolhas que ele faz. É um momento, vamos aqui trazer também antecipando, é o momento da perda do paraíso. Quando o homem adentra ao corpo físico, ele adentra esse corpo, então ele começa a perceber a possibilidade de fazer escolhas. Né? Lembra, ó, come ou não come o fruto proibido. E aí ele percebe que ele pode fazer escolhas. Ele é o livre-arbítrio. Só que as escolhas que nós fazemos, como no relato, na história contada lá dos primeiros homens, Adão e Eva, as suas escolhas trazem responsabilidade. Quando ele toma noção de si e dessa liberdade e poder fazer escolhas, ele traz junto a responsabilidade dos atos. E aí, como a narrativa bíblica nos diz, quando ele faz a escolha, independente de ter não comido ou não comido o fruto, ele traz as consequências dessa escolha. Ele adquire responsabilidade. Na história em si, foi a responsabilidade, a consequência da escolha que fez foi a perda, né, do paraíso. No intervalo de uma e outra encarnação, os espíritos progridem, caminham, evoluem também, né? Eles vão passeando entre mundo material e mundo espiritual e vão crescendo e vão se aprimorando, né? E vão aí adquirindo, como a lei do progresso determina, adquirindo a sua perfeição, uma perfeição que é relativa, mas ele vai caminhando nesse sentido. Esse processo de aprendizado, esse processo educacional que o espírito está submetido no campo da matéria, quando aqui está encarnado, ele continua no retorno ao mundo dos espíritos. Quando retorna ao mundo dos espíritos, quando desencarna, portanto, esse processo continua. Kardec destaca ainda uma situação que é muito interessante, de que nós, espíritos, não fomos criados todos ao mesmo tempo agora. Nós fomos criados, né, com uma diversidade, em uma diversidade de momentos, em tempos que nos fogem o controle, né, e o raciocínio, e em razão disso, temos e adquirimos ao longo desse tempo características diferentes. Então, Kardec vai dizer, um espírito não está submetido ao processo, no seu processo evolutivo, a viver tão somente em um planeta. Porque senão todos os espíritos daquele planeta estariam iguais, no mesmo estágio de evolução. Ele vai dizer então que o espírito ele vai migrar, também um assunto da gênese espiritual mais à frente. Ele vai migrar entre mundos com diversas características e vai efetivamente contribuir com a sua trajetória, com o seu aprendizado. Então, ele diz, não foi, portanto, uniforme o progresso em toda a espécie humana. Como era natural, é de se compreender os espíritos que aqui vieram habitar no nosso planeta. Nós temos espíritos de primeira hora, né, que aqui surgiram para esse planeta, digamos assim, e temos lá no nosso passado espíritos que já existiam, que migraram para o nosso planeta. Portanto, esses espíritos que migraram para o nosso planeta, que não compõem o grupo daqueles espíritos que são originalmente do planeta, tinham características diferentes, tinham modos diferentes, conhecimentos diferentes, aprendizados diferentes. Aprendizado que se esquece, né, que se apaga ao nascer, não se apaga, a gente apenas esquece, ele está lá, né, está intrínseco, é do próprio espírito. Então, esses homens aqui reencarnaram em determinado momento, né? E aí se mostraram diferentes daqueles que aqui estavam. Então, Kardec coloca, não foi uniforme o progresso em toda a espécie humana. Como era natural, as raças mais inteligentes adiantaram-se às outras, mesmo sem levar em conta que muitos espíritos recém-nascidos para a vida espiritual, vindo encarnar na Terra com os primeiros aí chegados, tornaram ainda mais sensível
há diferença em matéria de progresso. Então, há uma mistura entre esses espíritos, o que aqui estavam e os que chegaram. Mas não parece que está saindo do tema natureza humana. Não está, porque essas características oriundas desses espíritos, essa bagagem espiritual dos outros espíritos, aliada aos conhecimentos e evolução dos espíritos que aqui já estavam, né, vão criar uma diversidade cultural, uma diversidade de raça, encarnando cada um em uma parte do planeta. A vida se fazendo no planeta em diversas partes distintas. Né? É engano nosso entender ou achar que a vida começa com um único homem num único local. Kardec já rebate isso. Então, é importante a gente ter esse conhecimento, dessa informação, e a Caminho da Luz, Emmanuel vai falar sobre isso, é muito, né, muito bom a leitura daquele livro, que ele vai trazer justamente isso, essa visita, essa migração de outros espíritos em diversas partes do globo, em épocas diferentes, com características diferentes, vai modificar a atmosfera espiritual do planeta, né? Vai modificar as características do planeta, sobre vários aspectos, inclusive sobre o aspecto físico do planeta. Porque à medida que o homem evolui, e à medida que chegam aqui homens evoluídos, a sua morada se torna diferente. Kardec conta uma história muito interessante, faz uma analogia muito interessante, ou mais uma analogia muito interessante, porque ele diz assim, pegamos 5 grupos entre europeus, africanos, americanos, asiáticos, e coloquemos cada um em uma área de um mesmo bairro. Daqui a pouco tempo, nós teremos essas áreas completamente diferentes, porque os pendores desses grupos são diversos. O conhecimento desses grupos são diversos. Não é uma melhor nem uma pior, é apenas, né, diferente. Isso é até um jargão popular. Não é melhor nem pior, é apenas diferente. Cada um impregnando na matéria, na construção dos seus lares, na construção dos seus corpos, características que são diversas, porque diversos são esses espíritos. O princípio da reencarnação é uma consequência necessária da lei de progresso. Sem a reencarnação, como se explicaria a diferença que existe entre o presente estado social e o dos tempos da barbárie? Kardec está dizendo assim, olha, se não houvesse o processo reencarnatório e todas as vezes nós aqui chegássemos com coisas novas, trazidas do mundo espiritual, trazidas de vivências passadas, trazidas de outros mundos, nós estaríamos, e ao contrário disso seria o espírito ser criado, né, a cada nascimento, como nós poderíamos ter avançado? Se começaríamos sempre do mesmo ponto e criaturas primitivas que éramos, como nós poderíamos alcançar o estágio evolutivo? A elaboração da nossa inteligência poderia dar o salto, né, que deu a partir daí. Então, Kardec vai dizer que o princípio da reencarnação é necessário, né, é consequência necessária à lei de progresso. O espírito progride em vários mundos, né? Não estamos na mesma etapa, nós não estamos todos na mesma etapa. Essa diferença de aprendizado e de conhecimento é que vai nos permitir, né, que quando aqui encarnados, nós possamos modificar a atmosfera, nos tornarmos co-criadores, modificando e fazendo com que o planeta evolua. O planeta, o momento de evolução do planeta é o momento de evolução dos seus habitantes. Então, o nosso mundo é um mundo de provas e expiações, porque os espíritos que aqui estão encarnados são espíritos de provas e expiações, em provas e expiações, com graus diversos, com algumas exceções, né? Não há uma uniformidade nesse estágio da evolução humana. Nós percebemos isso. Porém, de uma maneira geral, somos espíritos em provas e expiações. E, por isso, o nosso planeta se caracteriza como tal. À medida que a gente vai crescendo, evoluindo e aprendendo, nós vamos modificar a atmosfera do planeta. E agora, a gente, para encerrar, né, penso que estamos nos aproximando aí do nosso final, do nosso tempo final, nós vamos tentar entender como esses conceitos, essas ideias, podem
explicar a natureza humana segundo o Espiritismo. Primeiro, vamos considerar que, com algumas exceções ou com algum falso entendimento, ou entendimento um pouco mais equivocado dos homens, dos pensadores e dos filósofos, existe no ser humano, na raça humana, um elemento não destacado, que é o elemento espiritual. Certo? Então, vamos explicar a natureza humana segundo o Espiritismo, não conseguiremos fazê-lo sem compreender a existência desse elemento espiritual, o que, aliás, não é abordado, não é considerado por aqueles homens, e até hoje em dia existem outros filósofos, pensadores modernos, que vão tentar esclarecer a natureza humana e falar sobre a natureza humana, e a maioria, né, também não incluem, não consideram no ser humano a presença do elemento espiritual. Então, o primeiro ponto para se conceituar a natureza humana. O segundo ponto é compreendermos que o ser humano está sujeito à lei de progresso, a uma evolução, a um crescimento, tanto quanto seja possível, a uma perfeição relativa, como diz Kardec. E dentro desse processo de perfeição, aprendizado e conhecimento. Está como nossa informação para compreendermos a natureza humana, segundo a ótica espírita, o processo reencarnatório, que é a consequência natural da lei do progresso. Está ainda esse nosso aprendizado, esse nosso conhecimento, né, que nós trazemos de vidas, de encarnações passadas, de passagens diferentes, em mundos diferentes, em momentos diferentes, sobre o nosso planeta. Então, nós trazemos isso, estamos com isso, é parte do ser humano encarnado. Quando vamos definir a natureza humana, segundo o Espiritismo, nós temos que entender o ser humano completo, com essa formação. Porque aí nós poderemos entender, por exemplo, que o ser humano não é mau na sua origem, como pensava lá o Hobbes. O ser humano não é bom na sua origem, como dizia o Rousseau. O ser humano é uma tábula rasa sob uma determinada ótica do processo encarnatório, ou reencarnatório. Mas ele não é uma tábula rasa quando eu considero o elemento espiritual e as suas vivências. Então, quando nós vamos conceituar a natureza humana, segundo o Espiritismo, nós temos que compreender isso tudo junto, né? Compreender a fala de Platão de que nós retornamos existe um mundo ideal, que é o mundo que nós participamos, é o mundo que de onde nós viemos, é o nosso mundo normal. Então, esses pensadores, digamos assim, eles meio que dividiram, né, os seus conceitos pelo que a ótica espírita vai nos trazer, né, com a exclusão que fazem, com exceção talvez do Platão, do elemento espiritual, embora Platão não tenha nessa fala direta. Então, definir a natureza humana é entender isso, é compreender sob a ótica espírita, é entender que nós nascemos exatamente como somos, porque assim nós nos permitimos ser até determinado momento. Então, quando diz que o ser humano nasce assim, que as suas características genéticas estão impregnadas do seu comportamento, não é de todo falso, porque o espírito elabora na matéria, né? O perispírito o espírito com o seu perispírito elabora na matéria um passado. Então, não é de todo errado dizer que nós nascemos já com algumas características. Não é negar esse fato, não podemos negar isso por quando dizemos, por exemplo, que o homem é fruto do meio e que o processo educativo vai ter ingerência direta na formação do homem. É a doutrina espírita que nos mostra isso. É o espiritismo que nos mostra isso. Então, o homem nasce sim com algumas características. É do homem. É inerente. Né? Está nele, é inato. Mas nós podemos ignorar que o processo educativo, e aí leia esse processo educativo, nesse caso, a cultura, a sociedade, o meio em que ele vive,
vai ter participação no seu comportamento, no seu pensar, no seu modo de agir, no seu modo de conviver com os outros em sociedade. Daí nós podemos entender, né, como hoje achamos que é natural que um homem, que um pai e uma mãe amem seu filho, e como ainda existem comportamentos que negam isso com a morte dos próprios filhos. A doutrina espírita vai nos dar esse conhecimento, compreender a natureza humana sob essa ótica. Somos oriundos de Deus, um Pai de infinito amor e de infinita bondade, um amor que nós estamos mergulhados nele. A nossa origem é, portanto, divina. O nosso progresso é para o amor. A nossa caminhada é para o amor. É a lei do progresso que vai nos permitir chegar nesse amor maior, de maneira que a gente compreenda Deus, que a gente sinta Deus, criados simples e ignorantes lá no início do processo encarnatório da criação. Mas, né, lá era tábula rasa, simples e ignorante, mas, né, com a perfectibilidade também inerente ao ser, permitindo que a gente, então, cresça, evolua. A natureza humana, sob a ótica espírita, é o resultado do amor de Deus que nos permite sermos individualidades, espíritos imortais, agindo no corpo físico, agindo na matéria, para o nosso próprio progresso e aprendizado, nos tornando co-criadores, com destino a chegar ao amor infinito de Deus, ao amor infinito de nosso Pai, de infinita bondade. Que a paz de Deus, que a paz de Jesus permaneça com todos vocês. E, mais uma vez, muito obrigado por essa oportunidade.